Roberto Nogueira. Muito bem, 4h25, aqui o professor Hudson Miranda, aqui no nosso programa, mais uma vez aqui na quarta-feira. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença, ótima tarde. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui na Educadora AM com sua equipe e com seus ouvintes, né? Obrigado e boa tarde a todos. Embora o nosso assunto seja um assunto espinhoso, mais pesado, né? Mas, de qualquer forma, faz parte da nossa vida discutir todos aqueles assuntos, mesmo aqueles que nos trazem algum tipo de aflição ou angústia, né? E quando a gente fala de morte, né, eu sempre gosto de esclarecer, quando o professor Hudson Miranda está conosco, todos os assuntos que nós retratamos até hoje são assuntos realmente que dificilmente alguém abre espaço para estar discutindo esse tipo de assunto. Sim. Mas foram assuntos polêmicos, porém retratados com muita responsabilidade. Sem dúvida. E com muito cuidado em tudo que a gente acaba passando para os nossos ouvintes. E a gente está falando de morte, semana passada começamos, sobre a abreviatura da vida na realidade, né? As pessoas, elas se antecipam para chegar até o caminho da morte. E como se antecipa? O professor explicava, né? Com acidentes, loucuras que são feitas, acho que não vai morrer nunca, que não vai acontecer nunca, uma coisa ruim. Agora, professor, a palavra morte, ela traz muitos atributos e associações. Dor, tristeza. E essa tristeza, após o fato, ela tem um prazo de validade ou isso dura até que a pessoa também chegue a um determinado momento que ela não vai viver mais? Vamos colocar duas questões. Primeiro, quando a gente fala dessa antecipação do que seria uma morte natural, né? Acho que é bom a gente ressaltar esse aspecto, porque nós temos, de certa forma, uma cultura mortífera, né? E a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. O que é uma cultura mortífera? É aquela que negligencia a segurança, né? E quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de segurança do ponto de vista de moradia. Haja visto o que aconteceu em Niterói, que a gente vê, quando acontecem esses desastres, parece que nós temos uma memória muito rasa, né? Alguns veículos ainda se arriscam a falar que foi o maior que já existiu, que nunca houve tamanha destruição, e a gente lembra, né? Memória curta, né? Memória curta. A gente lembra muito bem dos morros em estado precário no Rio de Janeiro, inclusive atingindo não só moradores de classe baixa, mas de classe média, pousadas, né? E pousadas no Rio de Janeiro mesmo, na década de 90, né? E isso acontece em Minas Gerais, acontece no país todo, porque a negligência salvo raras exceções, né? A negligência do poder público é muito grande, né? E nós estamos na cultura do não sei de nada, né? Eu não sei de nada, né? Não sabia, como não sabia, né? Eu administro uma cidade de 16 anos e nada sabia, como assim? E coloca a culpa, né? A culpa é da natureza, que choveu mais do que todos os 50 anos. Exatamente. E aí a gente vê o sistema hospitalar ainda com muitos problemas, isso é uma forma de negligência com a vida, né? A gente vê ainda os problemas ligados à obesidade e ao sedentarismo também, problemas que antecipam, que abreviam a vida, né? Ou de forma a incapacitar a sua atividade, ou seja, é uma morte, a gente está falando aí de uma morte metafórica, mas é uma morte parcial, né? Que é quando você se torna incapaz de desenvolver suas atividades, e isso de certa forma, uma morte da sua vida saudável, né? E estamos falando da morte real também, por ataques cardíacos, né? Por doenças graves, o surgimento de doenças graves que poderiam ser evitadas, né? E aí, quando a gente fala também do alcoolismo, né? Do tabagismo, né? De todos esses elementos que acabam sendo confundidos com uma vida social de alegria, prazer, né? Eles prometem o paraíso na terra, de certa forma, mas na realidade eles contribuem para uma degeneração da saúde, uma degeneração grave, né? Ou um risco social também muito forte, que é quando por exemplo, no caso do alcoolismo, ele é associado ao trânsito, né? Então a gente vê uma antecipação da morte muito forte, né? Haja visto também que a gente vê nos feriados prolongados a negligência no trânsito, né? A falta de percepção do que é segurança, né? Veicular, do que é segurança na condução do veículo, né? E aí a gente vê a
as mortes acontecendo prematuramente, né, desnecessariamente, né, casas pouco seguras, crianças em situação de risco permanente, né? Então, todo esse conjunto, esse mosaico de situações, acabam fazendo que haja uma população em risco muito agudo e haja um número de óbitos desnecessário, né, que poderia ser evitado. E aí a gente vê também, como eu falei na nossa conversa, nós estamos conversando sobre essas possibilidades de vida e morte já há quase um mês, né? Quer dizer, semana passada com o seu retorno, mas a gente já estava conversando já há 2, 3 semanas com o Elcio, né? Sim. E aí a gente vem discutindo exatamente, quando a gente fala da angústia de morte, a gente fala só daquela angústia da morte afetiva, né? Aquele desligamento. Aquele desligamento mesmo, ou seja, aquele encerramento de ciclo de tal maneira que eu não veja mais a pessoa, né? Quer dizer, não há mais possibilidade, ela morreu, eu vou enterrar e pronto, acabou. Mas também a gente precisa estar atento a esses riscos aos quais nós nos submetemos, né? E achamos que isso faz parte da normalidade da vida e não faz, né? Isso faz parte de toda uma construção que nós permitimos, né? E a partir dessa permissão, nós nos colocamos nessa condição de morrer desnecessariamente, né? E isso tem feito com que, na realidade também, os nossos jovens estejam mais expostos ainda ao risco, né? Morre-se mais jovens. Morre-se mais jovens hoje, por N motivos, né? Por vários tipos de violência e negligência, né? E é preciso que a gente fique atento a essas questões, porque uma sociedade que permite tamanha negligência é uma sociedade que está adoecida, né? Em termos de estrutura, em termos de dinâmica, e é uma sociedade que permite que seus jovens sejam colocados em larga escala em situação de risco, como em alto risco, é uma sociedade que também precisa se rediscutir. Não só precisa se rediscutir, mas como precisa sair das mesas das conferências, né, que se multiplicam pelo país, e precisa partir para uma ação mais efetiva, uma ação clara, né? Então, acho que aí, até quando se fala de morte, nós estamos falando também de uma postura política, uma vez que extrapola as questões naturais, né? Uma vez que essa questão invade a vida social de tal maneira a comprometer a saúde do desenvolvimento desses estratos sociais, que são a juventude, a fase adulta, o idoso e assim por diante, né? A infância. Então, quando a gente coloca a morte numa escala, numa condição tão artificial, né? Tão perigosa, tão permissiva, tão permitida, né? Sem tomarmos ações preventivas, e numa escala tão alta, é claro que isso passa a ser também uma questão política, né? Nós precisamos estar atentos a essa tamanha violência que nós estamos permitindo. E depois nós colocamos a culpa, né? É mais fácil falar, mas são coisas da vida moderna, são coisas da explosão demográfica, né? Ou aquelas explicações... Sempre tem uma explicação para... E muitas vezes explicações estéreis, que você fala, mas isso não deságua em ações claras e objetivas, né? Talvez explicamos o inexplicável. Tentamos ficar... tentar tampar o sol com a peneira, o que não é possível, mas infelizmente as pessoas ainda se aventuram nessa ilusão. E é preciso que a gente esteja atento a essas questões, porque enquanto cidadãos nós estamos submetidos a essa lógica, e mais do que isso, estão submetidos a achar que isso é normal, que isso é comum. Que não então, né? Então nós precisamos sair dessa dinâmica de discutir, fazer conferências, fazer isso, fazer aquilo, falar de política de juventude, e toda aquela coisa, e no final das contas, nós percebermos que as ações preventivas para tirarmos a sociedade desse processo de risco iminente, ainda são muito frágeis, né? Então, aí, partindo para a sua segunda questão, nós estamos falando do tempo de validade desse sofrimento, né? Na realidade, quando nós falamos de um sofrimento subjetivo,
né? Porque eu não posso falar que você está sofrendo além da medida ou está sofrendo mais ou menos do que determinada pessoa. São sofrimentos diferentes e para cada um a dor se apresenta de uma tal maneira, né? E essa dor, pelo histórico da pessoa, pela constituição da dinâmica psicológica que ela possui, ela tem uma interferência diferente em cada pessoa. Sendo assim, associado ao suporte que ela tem ou não tem, ao nível de suporte que ela tem, social e familiar, evidentemente que isso vai ter um impacto direto na condução desse luto, né? Quer dizer, no desdobramento desse luto. Até que ponto esse luto ele vai ser agudo e até que ponto ele se estabelece de uma tal forma que a pessoa consegue conviver com a lembrança, ela sente a saudade, mas ela consegue, apesar de todo esse sofrimento, reconduzir-se à vida cotidiana, quer dizer, dar conta de voltar a retomar os seus projetos ou entrar em outros projetos, criar outras possibilidades. Um bom exemplo disso, vamos falar de uma pessoa conhecida, que nós vimos isso claramente acontecer, que foi o Gilberto Gil. Há alguns anos atrás, na década de 80, ele perdeu um filho jovem, né, recém-saído da adolescência. O Pedro Gil devia ter 20 e poucos anos, né? Parece que 22. 22, alguma coisa assim. E ele sofreu um acidente grave dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? E morreu imediatamente, se não me falha a memória, nesse acidente. E aí o que acontece? É claro, o Pedro Gil acompanhava o Gilberto Gil em todas as apresentações, estava, né, naquela fase de acompanhar a banda pelo Brasil inteiro em turnês, e é claro que o sofrimento é muito grande, né? E eu me lembro de uma entrevista do Gilberto Gil, onde a jornalista perguntou a ele, se não me falha a memória foi a Marília Gabriela, como é que ele convivia com a situação de perda de um filho nessa idade. É claro que perda em qualquer idade ela é difícil, mas sobretudo na condição que ele perdeu. Como é que ele lidava com essa situação? E ele respondeu para ela que a única palavra que ele poderia dizer que pudesse expressar toda a dor dele e a condição de continuar vivendo é resignação, né? Então chega um momento que você precisa conviver com a ideia de que o fato é que a pessoa foi embora, né? E que apesar dela ter ido embora e ter deixado um vazio muito forte, um vazio que não há como preenchê-lo novamente, né? Que ele vai ficar aquela lacuna, a vida continuou, a vida continua, né? E que assim como a vida continua, as outras possibilidades também continuam. É muito difícil dizer isso para um pai ou uma mãe nos primeiros dias, né? Nesse calor dos acontecimentos, mas com o passar do tempo, aquela expressão de dor profunda, aquele choro, né? Incessante, todo aquele susto, aquilo vai dando lugar a outros sentimentos que podem não ser mais dolorosos, mas eles dão mais condição da pessoa conviver com aquele buraco, aquele espaço, aquela cratera que é deixada pela ausência súbita, sobretudo, né? Quando ocorre um acidente ou a pessoa morre subitamente. Quer dizer, não há todo um processo de preparo, não é uma doença que permite que se faça o que a gente chama de luto antecipatório, ou as pessoas vão se preparando para aquela possibilidade de morte. Quando está doente, por exemplo, né? Quando está doente, né? Eu gostaria até de entrar nesse assunto, professor. Tem uma obra da Maria Júlia Kovacs, né? Ela trata dos procedimentos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, em hospitais, escolas, campo da saúde e algumas instituições. E essa obra dela, ela colocou a obra Psicologia da Morte, né? Apresenta a criação da disciplina Psicologia da Morte. Aos olhos da psicologia, dentro disso que o senhor está falando, essa preparação. Educação para a morte. A gente educa as pessoas para a vida, né? Mas não existe uma discussão, educação para a morte. Isso aí poderia acontecer, seria, como a gente está discutindo agora, como a gente está trazendo, nas escolas ou em algum lugar, poderia estar se discutindo mais esse assunto? Com todo respeito aos especialistas que defendem essa ideia, eu particularmente não gosto muito dessa expressão. Eu até pergunto o senhor como psicólogo também. Sim. Eu não gosto muito dessa expressão, nem psicologia da morte, nem educação para a morte. Eu gosto da ideia da finitude, né? Por quê? Porque quando você foca
a questão na morte, primeiro que ninguém se educa para a morte, na minha opinião, né? Enquanto psicólogo. E não acho que o que a psicologia pode fazer pela morte, né? Acho pouco, se é que ela pode fazer alguma coisa. Na realidade, a gente educa para uma vida que considera a finitude, né? E quando a gente fala considera a finitude, a gente está falando de considerar a finitude de qualquer ciclo. Então, eu acho que as pessoas, na realidade, elas estão despreparadas para o fim de qualquer ciclo. Eu até falava algumas semanas atrás, por exemplo, de outros tipos de morte. Imagine você, o que está me ouvindo agora, que trabalha há 20 anos numa empresa, fazendo um tipo de atividade única nesse período todo, e de repente você recebe a notícia de que você não faz mais parte do quadro de funcionários dessa empresa. É um baque, né? Sim, e é uma finitude, é uma sensação inicial semelhante à de uma morte, né? Mas é o fim daquele ciclo, não é o fim da sua vida, mas é o fim daquele ciclo. Aí né? vem E aí vem todas aquelas manifestações, vem as possibilidades. Então, mas nós não somos preparados para isso. A cada dia que passa eu vejo um despreparo muito grande das pessoas para a instabilidade que a vida representa, desde quando você nasce até o fim da sua existência. O que ocorre é que não há garantias. As pessoas elas insistem, né, em acreditar na ilusão da garantia e da estabilidade, né? E na realidade nós precisávamos nos preparar para conviver saudavelmente com a instabilidade e com as possibilidades e as oportunidades que se escondem muitas vezes nessa instabilidade. Ou seja, é a forma de você sobreviver, né, às depressões desta instabilidade, né, aos abismos que os momentos não tão de desenvolvimento ou de queda ou de paralisia de alguma atividade ou de ruptura de algum processo ou de encerramento de algum ciclo possa representar, né? Então, eu acho que e nós não somos preparados para isso, não somos preparados para as frustrações. E daí a gente vem assistindo, né, a um festival de equívocos e de problemas psicológicos na sociedade derivados dessa falta de preparo. E aí se incluem todo tipo, né, de problema, desde as depressões, as violências, né, quer dizer, o sujeito que não é preparado para se frustrar, né, o sujeito que não é preparado para não ter atendido o seu desejo naquele momento, ou naquela circunstância, ou naquele período, muitas vezes por falta dessa condição de se relacionar bem com as impossibilidades momentâneas e fazer dessas impossibilidades um foco de busca de outras alternativas, então ele parte para quê? Para agressão, ou para angústia, ou para depressão, para uma série de movimentos que só mergulham ele, mergulham numa condição ainda pior, de destruição ou de degeneração da sua estima, né? Então é preciso que a gente, na verdade, não se prepare somente para essa morte da nossa existência, né? Mas para também as mortes dos ciclos, né? Para a finitude de uma série de possibilidades que fazem parte da nossa vida. Fim do relacionamento, né? o desemprego e Sim, por aí afora. Exatamente. Então, todas essas possibilidades, elas nos dão uma sensação de extrema dor, de uma dor muito aguda, né? E proporcional ao nosso despreparo para essa possibilidade. Então, quanto menos a gente cogita que isso pode ocorrer, maior será o nosso impacto caso realmente ocorra, né? Então, isso eu não estou aconselhando as pessoas que se tornem obsessivas pelo trágico, não é isso, né? Mas que coloquem na sua cartela de possibilidades as possibilidades que envolvem a finitude de qualquer coisa que faz parte da vida, porque nada é eterno, absolutamente nada existente sobre a Terra é eterno,
né? Todas essas manifestações de vida, de emoção, de possibilidades, sejam elas naturais ou artificializadas pela nossa criatividade, né? Elas passam. Elas passam e nós precisamos fazer o luto dessa passagem, né? E evidentemente que aí está incluído esse luto maior, mais doloroso, que é a da existência, né? O da existência é um luto mais dramático, porque ele não deixa nenhum rastro de possibilidade de retomada, né? Quer dizer, aquele ali realmente acabou, né? Tá certo. Olha, 4h45, vamos para o intervalo, né, Betão? Meu bloco de 45, a gente volta para a última parte da entrevista com o professor Hudson Miranda, falando de morte, e na outra semana a gente vai dar sequência também, tem muitos assuntos aí para a gente fechar. Sim. Mas na próxima semana a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas eu volto daqui 2 minutinhos para encerrar aqui a entrevista com o professor, psicólogo, educador Hudson Miranda. Até já. Educadora. Sucesso na Educadora. A tarde é nossa. Roberto Nogueira. Muito bem, 4h49, nosso tempo hoje está curtinho, viu, professor? Infelizmente, nós vamos ter só mais 5 minutinhos ali. E, se Deus quiser, na semana que vem, né? Claro. A gente começou um pouco a entrevista um pouco mais tarde hoje. Sim. E a gente até falava da situação dos ônibus, né? Que você fica no ponto de ônibus do Sim. O trânsito não está fácil, não. Vamos aproveitar para tirar uma lasquinha aqui, né? Porque eu vim trabalhar um dia para fazer o jornal, eu fiquei lá no bairro Floresta, fui para o ponto 11h10, deu 11h30, 11h40, 11h50, 5 para meio-dia passou o ônibus. Aí entrei no ônibus, eu tinha que apresentar o jornal ao meio-dia. Né? Foi até naquela transição lá do falecimento do meu sobrinho, aquela correria toda, eu sem carro, e fiquei. Quando cheguei aqui era 12h10. E quando eu estava descendo, a senhora disse, poxa, eu estou no ponto desde 11h10 também. Estou achando que o outro ônibus não passou. Aí o outro disse, não, passou antes. Então está uma confusão, tem que dar uma acertada nesse horário aí. O sistema de transporte no Brasil inteiro, ele está passando por um momento muito difícil. É um né? caso de morte, né? Nós estamos falando de morte, né? Está muito difícil e é uma postura política que a população precisa adotar para tomar os seus destinos nas mãos, né? E começar a discutir de uma maneira madura, saudável, com o poder público, que tipo de transporte pode atender as pessoas que não têm carro, né? Ou que porventura tenham carro, mas naquele momento não queiram optar pelo transporte público, uma vez que os nossos impostos eles são pagos para nos prover de serviços, entre eles o transporte público, tenhamos ou não carro, né? Então, faz parte das atribuições do poder público, além da saúde, da educação, né, de uma série de outras questões importantes, a questão do transporte, porque faz parte da infraestrutura e é ele que faz as artérias, né, o sistema de trânsito, o sistema de artérias, de veias das cidades precisam funcionar, porque senão as cidades param, né? Tá certo. Fica aí o nosso rápido protesto. Né? Eu já peguei até carona que eu queria falar disso um dia, a gente vai voltar a falar ainda, vou até buscar sim. e fazer pelo menos uma enquete aí com o pessoal que pega ônibus, que fica nos pontos de ônibus aí esperando horas e horas. Sim. Professor, para a gente fechar aqui, a última pergunta é o seguinte, uma frase interessante, a gente está falando de morte, para morrer basta estar vivo. Né? Essa frase é muito utilizada. Agora, quando a gente faz essa colocação, para morrer basta estar vivo, as pessoas não se arriscam muito. Já que para morrer estar vivo, eu estou vivo aqui, eu vou arriscar. Se der, deu, se não der, não deu. Isso aí... É exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que é muito perigoso a gente se amparar nessa frase, porque aí a gente, muitas pessoas que se amparam nessa frase, elas acabam sendo negligentes consigo mesmas, né? Bem, se para morrer basta estar vivo e a morte precisa apenas de um pretexto, então eu vou levar a vida do jeito que eu gostaria de levar, do jeito que eu acho que tem que levar. Eu vou andar 140, 150 km por hora, porque eu sei dirigir. Aliás, todos os motoristas são bons demais. São ótimos, né? E eles conseguem parar um carro a 160 km por hora, né? Eles conseguem fazer uma curva a 120 tranquilo, não é? Então, assim, e nada acontece, e nada nunca aconteceu, né? Como se você morresse mais de uma vez, né? A morte você só morre uma vez, né? Então, as pessoas muitas vezes elas se amparam em argumentos que são argumentos absolutamente estéreis, que não nos conduzem a nenhuma mudança de comportamento
e, de certa forma, aliviam a nossa condição de negligente, primeiro conosco mesmo, depois, muitas vezes, com o outro, né? Porque, evidentemente, que quando eu coloco uma moto ou um carro a 140, 150, 160 km por hora, eu não estou colocando só a minha vida em risco, eu estou colocando a vida do outro, né? Quando o piloto do Tupolev, que matou o presidente da Polônia, né? Agora nessa semana, o presidente da Polônia, a primeira-dama e uma série de políticos da cúpula política da Polônia, segundo as primeiras impressões, quando ele toma a decisão, pela 4ª vez, num nevoeiro muito forte, para aterrissar a aeronave, contrariando a orientação da torre de controle, obviamente, ele não está assumindo só um risco para ele, né? Ele está assumindo um risco que é para os 95 integrantes da comitiva e para o presidente, né? Então, na realidade, nós precisamos ter em mente que quando nós tomamos uma posição, nós nos relacionamos com as pessoas, nós não estamos sozinhos. E que as nossas decisões, quando elas conduzem a uma fatalidade, obviamente, ela tem repercussões, ela tem impacto com outras pessoas, elas atingem outras pessoas, né? Então, eu acho que e isso vale para todos os desastres que a gente tem visto, né? E que muitas vezes a gente se ampara na ideia assim, não, eu faço direito, eu cuido de mim, mas será até que ponto você cuida de uma forma que, se acontecer realmente um imprevisto, você consiga ter destreza suficiente para não atingir o outro, né? Quer dizer, basta você só andar na sua via, né? Nós estamos falando de trânsito porque o trânsito é um escândalo, né? No mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil, né? Que é campeão mundial de acidentes de trânsito e é campeão de mortes, né? E a gente assiste, infelizmente, a todo feriado, todos os feriados, né? Desde que eu me entendo por gente, todos os feriados, aumenta, né? A gente vê essa tristeza de tantos óbitos, né? Justamente por essa irresponsabilidade que nós cultuamos de achar que a nossa direção é a mais segura e que ela por si só basta, ela é suficiente, né? E aí, evidentemente, vai contaminando por outras questões. Quer dizer, vale para a moto, vale para a bebida, né? Quer dizer, vale para todas as outras situações de risco, né? Que eu me coloco ou coloco outras pessoas. Quer dizer, eu vou no mínimo, eu não penso nas possibilidades, eu penso só naquela situação de agora. De agora está seguro, está perfeito, está ok. Será que está mesmo? Então, por isso, pensar nessa questão de que para viver basta para morrer basta estar vivo, de certa forma, se colocar numa condição de maior risco ainda, né? Está no olho do furacão. Sim, a morte ela é um evento natural, desde que você naturalize os seus procedimentos, desde que você tenha cuidado, uma vez que você tem uma série de possibilidades de interferências, né, que podem colocar em risco a sua vida, mas, de qualquer maneira, quanto mais cuidado, quanto mais cautela você tiver na sua convivência com essas possibilidades, quer dizer, energia elétrica, né, a condução do carro, o trânsito, a substância que você ingere, a higiene que você tem que ter, a questão... Você noticiou agora mesmo a questão das mortes por dengue hemorrágica, né? Quer dizer, essa questão da saúde, da higiene, dos cuidados com o quintal, quer dizer, eu fico perplexo. Todos os anos a gente tem que fazer uma campanha, né, com as mesmas pessoas, basicamente, para falar as mesmas coisas, exatamente. São valores que são desviados para a campanha, e necessária, absolutamente legítima, mas que poderiam ser investidos, por exemplo, na ampliação da rede de saúde em si, na compra de equipamentos melhores para atender a outras patologias, né? Na compra
na modernização de ambulâncias, no aperfeiçoamento dos médicos, na contratação de mais médicos em outras especialidades. E aí a gente fica gastando com coisas ligadas à higiene e cuidados, né? Que a pessoa tem que ter com a casa Que a pessoa dela. tem que ter com a casa dela e etc. Então, eu acho que falar de morte hoje, você não pode falar só do ponto de vista da dor, da perda, etc. Mas nós temos que falar também como é que a gente evita uma série de óbitos que são evitáveis, né? Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação. Eu vou ter só um minutinho e eu tenho um ajuste de nosso. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez. E a gente continua falando desse assunto. Acho que na próxima semana a gente fecha o assunto, né? Ah, sem dúvida. Na próxima semana a gente fala alguns aspectos já finalizando esse assunto para que a gente possa partir para outras temáticas importantes, né? E vem algumas as temáticas interessantes, como, por exemplo, as nossas várias formas de medo, que a gente deve transformar numa temática muito interessante para outra semana. E vem aí uma série interessante também, que são os 7 pecados capitais. Ah, isso aí pagamos para ver. Isso aí nós vamos discutir aqui. Eu conversei com o professor, educador, psicólogo Hudson Miranda aqui no nosso programa, todas as quartas conosco. Olha, quero deixar um recado seguinte.